Irmãos, você acabou de cantar um hino aí agora que te faz uma pergunta. O que foi perguntado para você? Vencedor serás com Cristo? Todas as estrofes pergunta isso para nós. Vencedor serás com Cristo? Ele ainda está chamando. O Senhor ainda tem chamado. Que o nosso coração esteja aberto e que a nossa boca seja de responder com a vida. Senhor, eu quero. E hoje é o tempo de ser feito vencedor. Nós temos estudado, irmãos, essas mensagens daquele livro Evangelho de Deus, e nas últimas duas, nós entramos numa linha chamada O Caminho da Salvação. O Luiz Fernando compartilhou a versão sobre fé versus a lei, a obra da lei. O Davi, na última mensagem, compartilhou sobre a relação entre fé e a obra de Tiago 2. E hoje, nós vamos ver sobre fé versus arrependimento. Já foi falado aqui várias vezes que esse livro, esses estudos que nós temos feito, tratam dos fundamentos da nossa fé, dos princípios da nossa fé. E é importante se ter bons princípios, bons fundamentos, para que haja em cima disso edificação. Quando você faz um prédio, uma casa, você tem que ter um bom fundamento. Ninguém mora no fundamento, isso é fato. Mas tem que ter um bom fundamento, para que possa ter acima daquilo ali uma edificação. Em Hebreus 5:11 até fala assim, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ali o autor, na carta aos Hebreus, estava dando uma chamada de atenção. Falou, precisamos de leite ainda? Nós devíamos já ter avançado. E ainda no capítulo 6, versículo 1, ainda diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. De fato, irmãos, na carreira cristã nós devemos avançar, prosseguir. Mas é interessante que o versículo 3 fala, continuando ainda, o versículo 1 fala: não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Aí fala, isso faremos se Deus permitir. E nós temos feito isso agora com os irmãos, porque Deus permitiu que nós falássemos de fundamento, de princípios da nossa fé. E é necessário termos uma boa base, bons fundamentos. E hoje nós vamos tocar num fundamento chamado arrependimento. Isso é um fundamento da fé cristã, o arrependimento. Aqui está o que encontrei na web. Aqui nós temos um dos princípios do fundamento, que é o arrependimento. Quando você vê Cristo iniciando o seu ministério, o que ele falava? Arrependei-vos. Arrependei-vos. João Batista também começou com arrependei-vos. Jesus fala assim em Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mateus 4,17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Uma das primeiras coisas que Cristo começou a dizer foi, arrependei-vos. Cristo começou seu ministério pelos fundamentos. É importante o seguinte, o que é requerido para que o homem seja salvo? Isso nós vimos nas duas últimas mensagens. Até antes, é a fé. O requisito, o item essencial para a sua salvação, para a nossa salvação é fé. É crer no Senhor, é a nossa fé. O arrependimento
No livro de... O arrependimento é um assunto que nem aparece no Evangelho de João. João não entrou no mérito do arrependimento. Se você lê o Evangelho, nós estudamos ele há pouco tempo, não tem a palavra, não tem essa questão de arrependimento no Evangelho de João. As epístolas que falam sobre a salvação pela fé, a justificação pela fé, que é Romanos, Gálatas, também não aborda a questão do arrependimento. Isso mostra que o requisito para a nossa salvação é a fé. Porém, irmãos, há uma compreensão inadequada na questão do arrependimento, porque nós, seres humanos, somos cheios de lei. No nosso ser natural, na nossa mente, nós temos que fazer algo para Deus. Intuitivamente ou inconscientemente, às vezes pensamos que para ser salvo eu ainda preciso cooperar com alguma coisa. Mais para frente, quando nós estivermos estudando as questões do reino, os irmãos vão entender o que seria essa nossa cooperação, que tem a ver com o galardão, que tem a ver com o reino. Mas o assunto aqui é salvação para a eternidade. Essa salvação para a eternidade, a única coisa que nós precisamos é fé, é crer. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então é a fé. Mas como ainda nós somos muito cheios de certo e errado, de querer fazer algo para Deus, nós temos dificuldade em receber a salvação de graça. E às vezes nós fazemos uma confusão na questão do arrependimento. Às vezes nós pensamos assim: ô Senhor, me arrependo, agora eu não vou mais fazer isso, agora eu vou deixar de fazer aquilo, agora eu vou parar de fazer aquilo outro, e Jesus vai ficar feliz comigo. Agora eu vou me arrepender, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo. E aí, sem perceber, já começa a colocar condição para a sua salvação. O homem tem dificuldade de receber que a salvação é de graça. Nós temos dificuldade de aceitar que ela não precisa de nada, apenas crer. No nosso ser natural, nós queremos colaborar com o Senhor para ser salvo. A gente ainda pensa que tem que fazer alguma coisa, tem que pagar alguma coisinha. Isso está no nosso ser natural. E a questão do arrependimento, que eu quero abordar com os irmãos, tem duas definições de arrependimento. Uma é a que vem do conceito humano e a outra é o arrependimento que está na palavra de Deus. O arrependimento, segundo o conceito humano, é aquele arrependimento que olha para frente. De acordo com a minha mente, ele é um arrependimento relacionado a agora eu vou mudar. Mas o arrependimento, segundo a palavra de Deus, ele está relacionado com o passado. Eu me arrependo do que eu fiz, do que eu pensei, do que eu fui. De acordo com o conceito humano, arrependimento é aprimorar-se. Eu vou melhorar. Eu era um pecador, miserável, agora eu sou uma pessoa que precisa melhorar. Então vou me arrepender e vou melhorar. No conceito humano, nós temos isso para frente, para algo de futuro. O arrependimento, segundo o homem, ainda é olhar para a sua conduta, é olhar para o seu viver. Para o homem ainda, arrepender-se é mudar de conduta, é ter um viver diferente. Eu arrependi, eu tenho que mudar, eu vou mudar. E sem perceber, ele quer cooperar na salvação de Deus. Percebe a dificuldade que nós temos de aceitar que a salvação é pela fé? Sem perceber, nós já estamos querendo fazer algo para ser salvo. Se eu mudar minha conduta, o Senhor vai me aceitar. Nós cantamos um hino aí, eu até fiz questão de pedir esse hino, que diz: tal qual estou, sem me esquivar. Isso não é um encorajamento para você viver no pecado, mas é um encorajamento para você voltar do jeito que você está. Quando você vai no filho pródigo, a palavra fala, né, que ele caindo em si, disse: na casa do meu pai tem isso, tem aquilo e tal. Quantos trabalhadores tem isso, tem isso?
Aí ele faz o quê? Eu vou voltar e vou falar, pai, pequei. Interessante que quando ele cai em si, a primeira coisa que ele lembra é do pai. A primeira coisa que ele lembra é do pai, na casa do pai. E quando ele volta, ele volta para o seu pai, você não vê nas escrituras se ele trocou de roupa, se ele tomou um banho, se ele melhorou a vestimenta, devia estar fedendo porco, trabalhando no meio do mato. Ele apenas voltou. Porque ele caiu em si e viu que o seu pensamento, suas atitudes, do que ele vinha fazendo, estavam erradas. E houve um voltar para Deus. Esse é o arrependimento que nós devemos ter. O arrependimento desse filho pródigo não fala em mudança de conduta futura, fala em voltar para o pai. Ele não falou assim, eu vou voltar, não vou fazer mais isso que eu fiz, agora eu vou ser um menino melhor para o meu pai, um filho com um pouco mais, dando um pouco mais de alegria para ele, eu fui muito ruim com meu pai, agora eu vou mudar. Não, não é isso o arrependimento. Não é esse o arrependimento, que é o arrependimento segundo a Bíblia. Não fala, irmãos, o arrependimento não fala de mudança de conduta. Eu ainda vou explicar isso, porque isso pode causar uma certa confusão. Interessante que ao ler o livro, estudar esse livro, eu até trouxe um pedacinho que eu falei, eu vou ler, porque se eu falar, não vou conseguir expressar. Eu vou ler no finalzinho aqui. É complexo entender o arrependimento no Novo Testamento. Mas nós vamos tentar destrinchar aqui, discorrer aqui com os irmãos, e depois os irmãos, a gente tem comunhão e vai se ajudando. O homem às vezes tem dificuldade de reconhecer a sua situação e falar, eu preciso. Ele sempre quer cooperar com algo. E aí ele introduz algo seu no processo. E é justamente o que Deus não quer. O que é arrependimento na palavra original, no grego? É metanoia, que significa mudança de mente. Isso é arrependimento. O arrependimento, segundo a palavra de Deus, está ligado às coisas do passado. Aquilo que eu vivi, aquilo que eu fiz, aquilo que eu tenho de conceito. É uma mudança na minha mente, não é uma mudança na minha conduta. É mudança de pensamento. É olhar para os meus conceitos e falar, puxa, está tudo errado. Quando o homem chega nessa condição, aí ele tem o arrependimento, dele verificar o que ele viveu, o que ele fez, o que ele pensava. E quando ele tem essa condição, a fé é gerada. Quando você pega o apóstolo Paulo, ainda como Saulo, ele estava na estrada de Damasco, o que ele estava fazendo? Indo aonde? Perseguir cristãos. Se você encontrasse ele e falasse, ô Paulo, você está fazendo alguma coisa errada? Ele ia falar, não, está tudo certo, eu estou servindo a Deus. E quando o Senhor aparece para ele, aquela luz que ele cai no chão, ele pergunta, quem és tu, Senhor? A partir daquele momento, dali em diante, nós conhecemos bem a história, ele fica cego e ali ele pôde, naquele período, ser iluminado por Deus do que ele tinha de conceito do seu viver. Ele julgava tributar culto a Deus, ele julgava fazer a obra de Deus, só que o fazia na ignorância. E uma vez recebendo a luz de Deus, ele viu, houve nele uma mudança de mente. Ele viu que estava tudo errado o viver dele. E isso gerou arrependimento. E junto com esse arrependimento trouxe o quê? A fé da salvação. Os irmãos percebem? Que o arrependimento, segundo a palavra de Deus, está ligado ao que eu era, ao que eu pensava, aos meus conceitos para trás. Talvez você pense assim, e é natural, porque com quem eu conversei isso falou para mim durante a semana. André, mas se eu arrependi eu tenho que mudar. Se eu arrependi, tem que ter. Natural. Até João, ele falou isso, né? O João fala assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Irmãos, interessante isso aqui é o seguinte. Paulo perseguia a igreja, julgando com isso estar servindo a Deus, porque os seus conceitos estavam errados.
Não havia ainda na vida dele a luz de Deus, o arrependimento, a mudança na mente de Paulo. Então ele seguia aquele viver. Quando você vê em Atos 8, 18, que Simão vê os discípulos pondo a mão assim sobre as pessoas e elas recebendo o dom do Espírito, o Simão chegou e falou assim, deixa eu comprar isso aí, quanto custa isso? Ele quis comprar o dom do Espírito Santo, com dinheiro. Aí Pedro vira para ele e fala assim, arrepende-te, isso está em Atos 8, 22, arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do seu coração. Simão tinha na mente o seguinte, eu vou comprar isso aí com dinheiro, quanto custa? Quando Pedro fala assim, arrepende-te, estava falando assim, seus conceitos estão todos errados. O que você está pensando, o que você tem de princípio, está tudo errado. Você considera isso certo, mas isso é errado, isso é pecado. Traz para a nossa experiência hoje, irmãos, e olha para a sua vida. Quanta coisa a gente acha certo e que é pecado? Isso depende do quanto a nossa mente foi mudada. O quanto a nossa mente foi transformada. O quanto de luz de Deus já entrou no nosso viver. O quanto isso é ou não é real para nós. João falava assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Havia um silêncio em torno de 400 anos, diz aí, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Aquelas pessoas ficaram ali naquele vácuo entre o Velho e o Novo. Aí quando vem João Batista, o que ele dizia com arrependimento? Ele estava falando, você tem que mudar o modo de pensar. Os seus conceitos precisam ser totalmente transformados. Porque agora vem Cristo. E Jesus também chegou e falou, você tem que mudar todo o seu jeito de ser e pensar. Porque tudo começa pela nossa mente. Pelos nossos princípios e conceitos que nós temos formado no nosso ser. Uma vez isso transformado, vai surgir em nós aquilo que a palavra fala, fruto de arrependimento. O arrependimento, ele é entre eu e Deus. O fruto de arrependimento é entre eu e vocês. Vocês não vão ver o meu arrependimento, vocês vão ver os meus frutos do arrependimento. O fruto do arrependimento é algo que é manifestado para os irmãos e como testemunho de que houve um arrependimento. Mas o arrependimento, ele ocorre entre eu e Deus. Deus me expõe, me ilumina, eu vejo que está tudo errado. Já houve o arrependimento. Mas quem que vai ver essa coisa que é espiritual? Quando vê no meu viver os frutos do arrependimento. Percebe? Uma coisa é o fruto não é o requisito da salvação. O fruto, ele é o resultado de uma realidade de arrependimento. A salvação continua sendo um requisito de fé. Porém, a fé vem misturada num pacote com arrependimento. Eu preciso, primeiro, perceber que eu estou errado. E isso vai vir com a luz de Deus, com arrependimento. Quando você chega para um incrédulo e fala, creia, arrepende-te, crê no Senhor Jesus. O que você está querendo com isso? Que ele veja que o viver dele é todo errado. Você ainda não está querendo que ele seja uma boa pessoa só. Vai mudar daqui para... Não, arrependimento é para ver que até aqui, tudo que ele vive está errado. Quando Deus deu a lei para o homem, ele visava isso, ele expôs a situação do homem para ver a sua iniquidade, para quê? Para que gerasse no homem o arrependimento. E quando gera o arrependimento, gera o quê? A necessidade do Salvador. Eu vejo que está tudo errado, eu preciso de salvação. Então o arrependimento é algo que vem como mudança do que eu sou, do viver, do que eu vinha levando. Quando você vê João falando aquilo, ele queria que aquela geração tivesse uma mudança de mente, porque seria introduzida uma nova realidade. Aí você para pensar hoje, João queria conduzir os homens a uma visão diferente do passado. Hoje, na nossa história, na nossa experiência, você vê as coisas diferentes? Como que você, cristão, vê, principalmente os jovens, o namoro? Qual o seu conceito de namoro? O mundo tem o seu conceito formado. E o cristão, como é o conceito dele de namoro? Houve mudança de mente nisso ou ainda continua com o mesmo padrão do mundo?
Como é que o jovem vê a virgindade? Houve mudança no seu conceito ou o padrão é o do mundo? Percebe quantas áreas nós precisamos de arrependimento? De mudança de conceito, de mudança de mente? Como é que você vê o divórcio? O mundo é uma balela, isso aí é igual trocar de camisa. Se troca de marido, de esposa, mas nós, filhos, como é que nós vemos o divórcio? Como é que nós vemos o adultério? Percebe como nós precisamos de luz e arrependimento em todos os momentos? Como é que nós vemos a fidelidade? Irmãos, nós estamos no mundo, nós estamos inseridos num contexto, nós trabalhamos, nós temos contato com as pessoas e facilmente a gente é entulhado pelos conceitos do mundo. E de repente essas coisas que eu citei se tornam balela, simples. Eu passo a pensar igual o mundo pensa. Não deu certo, parte para a próxima. Vamos conhecer antes, vai que é bom, vai que é ruim. Não, é bom conhecer isso antes. O padrão do crente iguala-se ao padrão das trevas. Nessa hora eu preciso de quê? De arrependimento. Para que eu mude o meu modo de pensar, para que a luz exponha que aquilo tudo é pecado. Então o arrependimento é para as coisas do passado, para que haja luz, e aí sim possa surgir no viver fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento é algo para o futuro. O arrependimento está ligado às coisas do passado. E esse fruto surge porque nós passamos a ser salvos, filhos de Deus. Deus não conta com nada do seu ser natural. Deus não espera que você coopere com Ele no seu ser natural em nada. O homem natural, o que o Senhor fez? Crucificou. Não é isso? Se Ele tivesse esperança em alguma coisa no nosso ser natural, Ele teria preservado. Mas Ele levou para a cruz. Então Ele não conta com nada do nosso natural. A única coisa que o Senhor conta conosco hoje é com o Cristo que está em nós. É a única coisa que o agrada, é a única coisa que interessa para Ele. Então a única coisa que eu tenho a oferecer para o Senhor é Cristo. É a única oferta que Ele aceita. É oferecer Cristo. Então eu preciso de Cristo. Preciso disso na minha vida. É isso que vai me preservar e me levar adiante. Quando você vê, nós estudamos até pouco tempo, o irmão Miguel compartilhou aqui, semana passada, Apocalipse, sobre a questão do arrependimento, né? Apocalipse 2:5, ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aqui para você ver, o Senhor estava lidando com as obras do passado. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Eles haviam tido uma mudança de conceito. De repente aquele amor já não era mais tão essencial na vida deles, abandonaram. Aí o Senhor vem falar assim, arrepende aí, muda tudo aí a forma de pensar. Está errado. Você está abandonando coisa essencial. Você está abandonando o primeiro amor. Por quê? O que está te corroendo a mente, que está te mudando o entendimento, que você está abandonando? Porque nós vimos que abandonar o primeiro amor não é algo acidental, é algo que se você faz com consciência, você faz intencionalmente. O que nos faz abandonar o primeiro amor? A influência do mundo. E aí a gente precisa de arrependimento. Vocês não estão mais praticando as primeiras obras. Precisa voltar. A mesma coisa quando ele fala, Apocalipse 2,16, portanto arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Aqui já estava, na igreja em Pérgamo, já havia o ensinamento dos nicolaítas. Quer dizer, já estava achando tudo normal aquilo, a mente já estava corrompida nos princípios. Não, é bom, nicolaítas, né? Clérigos e leigos, um dominando sobre os outros. Não, está tudo bem. O Senhor veio e falou, arrepende-te. Tem que mudar, joga esse conceito fora. Isso é um problema, tem que abandonar esse conceito. Vocês estão considerando isso bom? Joga isso fora. Tem que arrepender. Irmãos, quando você olha por esse lado, você vê quanto a gente precisa de arrependimento. É o tempo todo sendo bombardeado por princípios do mundo, não é? O tempo todo, de repente a gente olha e fala, mas não é bem assim. Facilmente, se não vigiar, você olha para lá e fala, aqui é verdade, aqui é muito radical. Não precisa ser assim. E facilmente a gente é corrompido. Nessa hora nós precisamos de arrependimento.
Aqui em Apocalipse 2:21, dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender da sua prostituição. Cometeu fornicação e achava que estava tudo certo. Não considerou aquilo impróprio. Quanto mais arrependimento nós temos, mais ligado àquilo que Deus pensa nós somos. Mais em sintonia com o que agrada a Ele, nós somos. Porque à medida que eu vou fazendo coisa errada, vem a luz, Senhor, me perdoa. Porque eu fiz, porque eu pensei, porque eu agi, me perdoa. Senhor. Mais o fruto do arrependimento vai sendo gerado, e mais em sintonia com Deus eu vivo. Porque senão eu vou ser corrompido. Quando há, irmãos, o genuíno arrependimento, há uma nova maneira de pensar. Quando há o genuíno arrependimento, há uma nova maneira de ver as coisas. É ou não é? Você já passou por isso? Aquilo que talvez você achava que era uma vantagem, quando você se recebe a luz de Deus, você fala, nossa, eu me vangloriei tanto daquilo, e aquilo é uma vergonha. Aquilo que a gente julga, às vezes, ser muito bom, a nossa lábia, né, para fechar alguns negócios, com a nossa malandragem, de repente vem a luz de Deus e expõe, Senhor, aquilo era pecado, eu estava achando que aquilo era bom, me perdoa, Senhor, tem misericórdia. Percebe a necessidade de constante luz que você precisa? Essa luz, esse arrependimento, irmãos, é sempre com aquilo que nós pensamos. Então eu não vou me arrepender para ser uma boa pessoa. Eu vou me arrepender para Deus ter caminho de salvação em mim. E aí sim é com Deus. E Ele vai gerar em nós os frutos do arrependimento. Vou ler um pedacinho do livro só. No final eu leio mais um pedacinho, que diz assim: arrependimento é uma mudança de mente, mas é sempre usado em referência às obras do passado e jamais usado em referência à conduta no futuro. Arrependimento é a mudança na mente de uma pessoa que lida com as falhas, os pecados, os erros, a falta de zelo, a impiedade do passado. Isso significa que agora vemos todas as coisas como erradas e impróprias. Esse é o significado de arrependimento. Podemos dizer que fé é olhar para Cristo e arrependimento é olhar para nós mesmos na luz de Cristo. Consegue perceber? Interessante que quando Cristo foi crucificado, Ele foi crucificado entre dois ladrões, não foi? Um de cá e um de cá, um à direita e à esquerda, e Cristo no meio. Mas em Mateus 27:4, tem um versículo que fala assim, e as pessoas passavam, né, falavam, desce daí, você não é filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. E as pessoas ficavam ali, falando um monte de coisa para Cristo. E os mesmos, Mateus 27:4 fala, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões, que haviam sido crucificados com ele. Os ladrões, isso é Mateus 27:4. Os ladrões, quer dizer que os dois também estavam falando impropérios para Cristo. Porém, nós sabemos que mais para frente, em Lucas 23, mostra que um dos malfeitores que estava crucificado, blasfemava contra o Senhor, não é? Um blasfemava. E aí em Lucas 23:40 fala, o outro repreendeu dizendo, nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença? Já mudou aqui, não mudou? Se antes os dois falavam, agora um está protegendo o Senhor, por que mudou? Por que esse ladrão agora está do lado de Cristo? E olha só, ele fala assim no 41 de Lucas 23:41, esse ladrão, ele fala para o outro ladrão, ele fala, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Quem falou isso para eles? Isso é o arrependimento. Percebe que esse ladrão se arrependeu lá na cruz? Ele até estava no início falando algumas coisas, né? Ele estava até lançando alguns impropérios contra Cristo, mas depois ele está assim, não, peraí, falando para o outro ladrão, peraí, você não percebe que as nossas atitudes merecem o que nós estamos passando? Quem falou isso para ele? Por que agora ele viu? Ele arrependeu. Isso é arrependimento. Ele houve nele ali, houve naquele ladrão uma mudança de mente.
Na cruz, no último momento de vida dele, ele viu que todo o viver dele estava errado e que aquilo que estava acontecendo com ele era justo, ele merecia. Uma vez eu ouvi um irmão falar assim que no trono branco, quando as pessoas forem julgadas, elas irão para o inferno assim: eu mereço. Eu mereço. A luz de Deus vai ser tanta que não vai ter como falar: mas Senhor, mas... A luz de Deus, quando ela expõe, irmãos, nós caímos. Não tem como contra-argumentar a Deus. E aqui esse ladrão, eu não sei em qual momento foi isso, mas ele arrependeu. E ele viu que o que ele passava era justo. Estava tudo certo. Porque os atos do passado dele mereciam aquilo. Ver o que alguém fez no passado é arrependimento. Tá? E ver o que Cristo fez é fé. Isso é fé. E é interessante que quando houve o Pentecostes, lá em Atos 2, Pedro levanta e faz aquele longo discurso. Lá no finalzinho do capítulo 2 de Atos 37, 38, eles ouviram todo aquele discurso de Pedro, aí eles falaram assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Muitas pessoas, quando leem esse versículo, falam assim: está vendo, André? O arrependimento é um requisito para ser salvo. E é difícil falar que não é, mas não é. O arrependimento está dentro do pacote da salvação, mas o requisito para ser salvo é fé. Só que por que eles falaram isso? Porque olha só, compungiu-se-lhes o coração. Já pegou essa palavra e foi ver o que significa compungido? Significa arrependido. Arrependimento. Se você ler o capítulo 2 de Atos, eu não vou ler aqui, vocês vão ver que Pedro vem discorrendo, Cristo foi enviado, e ele fala, vamos ver se eu notei aqui, ó. Versículo Atos 2. O versículo 22, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Aí Pedro vem discorrendo quem era Cristo. Ou seja, Pedro pregou o evangelho para aquelas pessoas, e o coração deles foi compungido. Aí Pedro falou assim: arrepende-te. No momento em que eles se arrependeram, o que gerou nele junto? A fé. E a salvação operou. 3.000 pessoas foram salvas só naquele primeiro dia. Os irmãos percebem que a fé, ela está misturada com o arrependimento? Está junto. Então o arrependimento que nós estamos falando aqui, que é o arrependimento da Bíblia, da palavra, é o arrependimento relacionado à minha mudança de mente. Não é o arrependimento assim: tá bom, a partir de agora eu me arrependo, agora eu vou mudar. Não é isso. Porque isso passa a trazer de volta para mim a responsabilidade de mudança. E aí eu estou me voltando para o que eu vou fazer no futuro, e não é isso. O arrependimento aqui que nós temos que ter diante de Deus é dos nossos conceitos em relação ao que nós temos de pensamento do passado, de conceitos do passado. Por isso que nós precisamos de luz de Deus, da luz de Deus. No arrependimento está incluído a fé. Dentro do arrependimento nós temos o elemento fé. E nós temos que ter uma visão diferente em relação ao que a gente pensa do passado. Aí vem vem uma outra questão. Mas quem dá o arrependimento? Você é capaz de se arrepender? Pedro falou que arrependei-vos. Apocalipse está cheio de arrepende-te. Mas você é capaz de se arrepender? Não. A resposta é simples: não. Você precisa de Deus para se arrepender. Se Deus não te deu arrependimento, você não vai se arrepender. Você vai até entender que você está errado, que não devia estar assim.
Não é bem assim, mas você ainda não vai ter o arrependimento. E se não tiver o arrependimento, não há a salvação. Percebe, irmãos, como isso é sério? Quem que nos conduz ao arrependimento? O Senhor. E aí, se você for ler a palavra, eu vou ler alguns aqui, tem inúmeras porções que nos mostram isso. João 16:8 fala: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem vai convencer? O Espírito. Quem que te convence de alguma coisa? É o Espírito. Atos 5:31, Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Quem que concede o arrependimento? Deus. A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Percebe que o arrependimento é dado por Deus e a remissão de pecados também é dado por Deus? Deus é quem opera isso e faz isso. É algo que Deus inicia. Tanto a remissão de pecados quanto o arrependimento é algo que inicia-se em Deus. Deus é que nos ilumina e que nos mostra: eu estou errado. Isso é algo que Deus fez. O filho pródigo fala, caindo em si, foi Deus quem fez. Atos 11:18 diz assim: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi dado por Deus, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Isso aqui lá na casa de Cornélio, depois que tinha acontecido aquele episódio, eles foram relatar isso e falaram: não, Deus também foi concedido a eles o arrependimento. Quem concede o arrependimento? É Deus. Não esqueça disso, irmãos. É Deus que dá o arrependimento. Por isso que o arrependimento, ele é parte integrante do pacote da salvação. Mas ele tem que vir de Deus. 2 Timóteo 2, 24 a 26, 2 Timóteo 2 fala assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O que o Senhor faz aqui? O Senhor concede, olha só, não só o arrependimento, porque Deus concede o arrependimento, mas não só, o que mais Ele concede? Retorno à sensatez. Uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci, que fala assim: o afastar de Deus está em nós, não, porém, o voltar. Eu vou para o mundo, eu vou curtir um pouquinho de mundo, depois eu volto. Eu não sei não se você vai voltar. Você pode ir na hora que você quiser, mas eu não sei não se você volta. Porque se Deus não te conceder o arrependimento e não te fizer voltar à sensatez, você vai ficar lá. Não, deixa só um pouquinho. Agora eu fiz 18 anos, tirei carteira, vou curtir a vida, deixa aí um pouquinho, depois eu volto. Eu não sei se você volta. Porque se Deus não te trouxer de volta a sensatez, você não volta. Você vai, mas eu não sei se volta. Vamos arriscar? Não. O que cabe a nós? Permanecer na luz ali, né? Senhor, tenha misericórdia de mim. Isso não é só para 18 anos, não. Estou usando de exemplo. Serve para nós, os mais velhos também. A gente às vezes vai abraçando o mundo assim, vai ficando amigo dele, de repente a gente está lá no mundo, sem perceber. Todos os conceitos, todos mudados já. Precisa de arrependimento. Entendeu? Romanos 2:4. Essa é uma porção bem conhecida. Romanos 2:4 fala: ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Você ignora isso? Você está ignorando isso? É a bondade de Deus que te conduz. Não endureça o vosso coração. Nosso coração tem que estar o tempo todo na presença de Deus. Eu quero ler um pedacinho agora do livro para finalizar meu compartilhar. Diz assim: então,
o que é o arrependimento? Depois de ler tudo isso nas Escrituras, devemos chegar a uma conclusão. A questão do arrependimento não é tão clara como outras verdades na Bíblia. Parece mal definida. Por um lado, um homem não é salvo por meio do arrependimento, mas pela fé. Essa verdade é mostrada a nós pelo Evangelho de João, Romanos, Gálatas. Mas, por outro lado, sem arrependimento o homem não pode crer. Então, em nossa pregação, muitas vezes falamos às pessoas para se arrependerem. Isso não significa que só o arrependimento nos salvará. Pelo contrário, significa que o arrependimento produzirá fé. Se um homem não se arrependeu, não será capaz de crer. Se um homem não se arrependeu, não será capaz de crer. Porque o arrependimento é mudança de mente. Mas arrependimento não é obras. A Bíblia diz que o arrependimento é dado por Deus. Deus nos fala para arrepender. Não é que sentamos num canto pensando que devemos arrepender e que temos que odiar os nossos pecados e julgar-nos. Temos de perceber que ninguém pode fazer isso. Sinto dizer que ninguém em todo mundo consegue fazer isso. Mesmo se alguém fosse capaz de fazer isso, não teria nenhum valor ficar sentado assim esperando o arrependimento. Arrependimento é um dom de Deus. Mesmo nos evangelhos, quando o Senhor Jesus veio para pregar o evangelho, Ele não somente pregou o perdão, mas também o arrependimento. Ele é o único que nos capacita a arrepender-nos. Os que se arrependem são os cristãos, são salvos. Se há aqui os que não foram salvos ainda e que não sabem como receber a graça de Deus, temos de dizer que Deus deseja dar-lhes graça. Ele deseja dar-lhes arrependimento. Ele os está conduzindo à salvação por meio do arrependimento. É só um pedacinho, irmãos, que eu compartilhei com os irmãos, só um trechinho. Eu espero que os irmãos possam ruminar essa porção de arrependimento e verificar a necessidade de mudar o tempo todo, ser lavado e iluminado o tempo todo nos nossos conceitos. Que o Senhor nos abençoe. Vou só fazer uma oração e a gente já compartilha aqui na frente, tá? Feche os seus olhos. Tá. Senhor Jesus, agradecemos a Ti por essa oportunidade de compartilhar com os Teus filhos. Nosso desejo é que a Tua palavra encontre luz no nosso coração, que a Tua palavra encontre caminho e seja frutífera no nosso viver. Nosso desejo é que a nossa mente seja renovada constantemente, para que ela nunca fique velha. Porque o tempo todo nós somos bombardeados na mente para que o nosso entendimento seja igual ao do mundo. Por isso nós abrimos o nosso coração, para que o Senhor venha lavar e remover tudo que é do mundo. Nosso desejo é que a nossa mente seja uma com o Senhor. Que o nosso entendimento seja o mesmo que o seu. Possamos ver as coisas como o Senhor vê. Considerar pecado aquilo que o Senhor considera pecado. E considerar santo aquilo que o Senhor considera santo. Trabalha essa realidade em nós. Nos volta a Ti, Senhor. Ganha-nos mais para Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nos arrependemos de tudo que pensamos que Te entristeceu, daquilo que não é segundo o Seu coração. E que a Tua luz possa nos conquistar mais e mais. Que a Tua luz venha nos expor mais e mais. Para que os frutos desse arrependimento sejam visíveis no nosso ser. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.